Nicole Shanahan foi a companheira de chapa de RFK Jr. E ela está aqui hoje para me contar sobre sua jornada de fé em Cristo. Vamos falar sobre seu batismo, mas também sobre sua evolução política. Ela saiu do meio de aquilo que ela chama de máfia das esposas da tecnologia, esse mundo muito progressista, para um lugar de questionamento de toda a ideologia progressista. Essa foi uma conversa fascinante, bem ampla e, às vezes, emocional, e vocês vão aproveitar bastante. Então, sem mais enrolação, aqui está Nicole. Nicole, muito obrigada por reservar um tempo para conversar comigo. Este não é meu cenário habitual. Eu adoro. É tão bonito. Bem, eu estava muito animada para falar com você. E realmente o que despertou meu interesse foi quando você postou o vídeo do seu batismo, seu testemunho. Não vamos entrar em todos os detalhes agora. Vamos chegar lá aos poucos. Mas você pode me contar como foi a preparação para aquele momento antes de decidir compartilhar tudo publicamente? Ah, sim. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com você. Eu li seu livro, Toxic Empathy. É um livro incrível que recomendo a todos os meus amigos, sejam eles progressistas ou conservadores. A maioria dos meus amigos é progressista, mas acho que é uma leitura muito boa para progressistas também. Bem, para responder sua pergunta sobre meu batismo, eu na verdade escrevi um ensaio sobre isso e publiquei algumas fotos. A preparação foi: eu queria. Estou em uma busca constante para compartilhar algumas lições muito importantes que acredito que muitas pessoas podem se identificar. Lições de ser uma democrata de longa data, deixar o partido, perceber que isso é maior que a política, que temos algo acontecendo globalmente. Sim, realmente está relacionado com o espírito da humanidade e o que significa de verdade ser humano. E assim, parte da minha jornada até meu batismo foi realmente desafiadora e dolorosa. Muitas coisas aconteceram, coisas que foram chocantes. Houve coisas que aconteceram quando eu estava na campanha com RFK, que eram simplesmente inexplicáveis. Eu desenvolvi um relacionamento com Deus. Sempre acreditei em Deus desde que era criança. Sim, mas meu relacionamento com Deus evoluiu em um ritmo que eu acho que só uma campanha presidencial nos ICAICO pode proporcionar. Você sabe, você passa pelo fogo. Todo mundo está sempre observando tudo o que você faz. E isso realmente faz você se sentir exposto de uma forma que você começa a ter um relacionamento interpessoal. Comecei a ter um relacionamento interpessoal muito forte com Deus. Apenas pela sensação de que eu precisava orar. Eu precisava orar e precisava ouvir. Eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu precisava de orientação. Sabe, muitas vezes você acaba de joelhos. E esta não foi uma eleição comum. Então, sabe, eu cheguei a considerar ir à posse do presidente Trump. Muitas pessoas nos convidaram. Eu, sabe, até recebi um prêmio de uma organização e todo o brilho e glamour disso. Meu eu antigo teria sido muito atraído por isso, mas algo aconteceu comigo em setembro passado, algo que eu ainda não comecei a contar, mas vou compartilhar com você. Sabe, Jacó e eu ficamos grávidos. Eu engravidei de forma inesperada durante a campanha e eu estava com 20 semanas de gestação. Estávamos começando a desacelerar a campanha, mas eu realmente queria ir lá pelos outros, e então quis fazer mais, mesmo que meu corpo estivesse dizendo: você precisa desacelerar, mas eu estava quase no fim. Então eu tinha acabado de fazer uma entrevista, na verdade, com a Megyn Kelly, e foi naquele dia que tive meu aborto espontâneo. Eu já estava bem avançada, foi realmente assustador. Sim, uau, eu quase perdi minha vida. Uau! E eu estava, em Stanford, com 20 semanas, na verdade, te encaminham para o parto. Então, eu fui para o parto e não era uma situação boa. Eu perdi mais de 4 litros de sangue. Você só tem 4 litros de sangue, então perdi praticamente tudo. Meu Deus, eu estava praticamente morrendo. Eu estava morrendo e perdendo um bebê, e foi uma experiência muito assustadora. Mas ao mesmo tempo, sabe, fui levada tão perto do fim que eu podia sentir isso. Eu podia sentir a vida escapando de mim. Eu tinha perdido tanto sangue e eles estavam... Sabe, eu esperei porque queria salvar o bebê, então esperei para fazer a cirurgia. Não queria perder o bebê, então disse: espere, talvez vá parar. Então esperei.
Talvez esperei um pouco tempo demais. Então veio a transfusão e, sabe, aquela pressa para ir para a sala de cirurgia. Houve um momento em que realmente senti paz. Com essa ideia de partir, e o capelão entrou. Você simplesmente não sabe se vai sair da cirurgia, né? Foi um momento tipo, eu quero viver, vou lutar porque quero voltar para minha filha, minha garotinha de 6 anos. Eu sei que ela precisa de mim e Deus, se você quiser me trazer de volta, eu vou dar o meu máximo. Enfim, eu voltei. Eu acordei e não conseguia acreditar, mas eu acordei depois da cirurgia. Eu tinha perdido uma menina e nos dissemos adeus antes de eu entrar na cirurgia. Sabe, ao acordar eu estava meio grogue porque estava anestesiada e minha primeira pergunta foi: eu estou com meu útero? Porque havia uma chance de eu não sair com meu útero. A enfermeira disse: você está com seu útero? E eu respondi: oh, graças a Deus. E eu disse: e estou viva. Ela disse: você está viva e tudo parece bom. Eu fiquei: uau, estou viva. E meu irmão tinha vindo do Colorado e eu vi ele no corredor. E então vi o Jacob no corredor e disse: certo, eu estou aqui. Sim, mas então, isso foi no final de setembro. Na verdade, foi no meu 39º aniversário. É uma sequência de eventos louca e sabe, tantas coisas estranhas aconteceram naquela época que eu vi algumas coisas que na perspectiva materialista não fazem sentido, mas são bem claras no mundo espiritual. Sim. E enfim, resumindo, por que decidi compartilhar meu testemunho sobre o batismo? Eu não sei o que você sabe. Não sabemos quais são os planos de Deus para nós, mas depois dessa experiência, eu consigo escutar. Eu percebo a intenção de Deus sobre como eu gasto meu tempo, sabe? E estou mais sensível a isso. Quero fazer um bom trabalho com isso, como sempre fiz, mas agora tenho mais orientação do que antes. E o desejo de compartilhar e o desejo de realmente me batizar, em vez de ir para DC. Seu batismo foi no mesmo dia da posse. Um dia antes, no domingo anterior. Certo. Então decidi escrever e compartilhar porque sei que as pessoas estão muito perdidas espiritualmente agora. As pessoas mais próximas de mim podem não entender exatamente o que estou fazendo da minha vida agora porque elas pensam: você sabe, a Nicole agora é uma nacionalista cristã de direita? É assim que, claro, os progressistas explicariam uma coisa dessas. Sim, mas eu não sou. Na verdade, eu sou exatamente quem sempre fui, só que com novas lições de vida que me deram mais clareza para compartilhar. Você pode falar um pouco sobre como, entre seu aborto espontâneo e a publicação do vídeo do batismo, se passaram alguns meses? Eu sei que você mencionou que sentiu que poderia entender melhor as intenções de Deus, mas pode falar mais especificamente sobre isso? Porque você se converteu ao judaísmo há alguns anos? Há mais de uma década. Certo. Mais de uma década atrás. E agora você é cristã. Então em que momento você percebeu: uau, essa pessoa chamada Jesus realmente é quem ele diz ser, e o cristianismo é verdadeiro? Sim. Comecei a prestar mais atenção ao cristianismo alguns meses depois do início da campanha. Para começar, passei bastante tempo com o Zach Henry, que ajudou a lançar a carreira política do Vivek Ramaswamy. Ele fazia parte da equipe do Vivek com quem eu entrevistei quando decidi me candidatar a vice-presidente. O Zach é um cristão evangélico do Texas. Certo. E a presença do Zach, seu amor pela Bíblia e por Jesus, foi uma das coisas que realmente mudaram minha visão sobre os evangélicos. E novamente, eu sou de Oakland. Passei todo o meu tempo em círculos progressistas. Cristãos evangélicos nacionalistas brancos estavam destruindo a América, certo? Muitas vezes eles são retratados como radicais insensíveis apoiadores do Trump ou fãs do Trump, e são só, como posso dizer, não intelectuais pouco inteligentes. Todas aquelas coisas terríveis, retrógradas, odiosas, cruéis e cheias de ódio. Exato, como cruéis e cheias de ódio. E então aqui estava eu com o Zach Henry, o primeiro cristão evangélico na minha vida. Uau! E pensei, esse cara é realmente legal. Sim. Além disso, é muito inteligente, super habilidoso com tecnologia.
um dos melhores escritores que já conheci. Ele captou meu jeito de falar em poucas semanas e trabalhamos muito bem juntos. Provavelmente uma das pessoas favoritas com quem já trabalhei. Sim, e extremamente compassivo. E assim, todos os meus preconceitos sobre os cristãos evangélicos foram por água abaixo com o Zac. Um salve para o Zac. Eu não conheço o Zac, mas parabéns, Zac. Você deixou uma ótima impressão. Sim. E sabe, quando você está numa campanha com um político, os políticos também têm seus dias ruins. Sim, provavelmente alguns dos piores. Consigo imaginar. E o Zac viu alguns dos meus dias mais difíceis e foi compreensivo. Ele me orientava nas coisas, ele explicava sua análise política, mas sempre com muita paciência. Também suas referências. Ele também fazia referências bíblicas de vez em quando. Eu pensava, essa é uma analogia realmente interessante. Então eu acabava investigando mais, perguntando sobre algumas dessas referências bíblicas. Eu conheço a Torá, mas quando você combina a Torá com o Novo Testamento, algo totalmente diferente acontece. Agora você tem a expectativa de que pode ser uma pessoa incrível, genuinamente incrível em seu próprio corpo, mas também pode criar essa experiência para as pessoas ao seu redor. Tipo, isso é o que é certo e justo fazer. Eu acho que esse exemplo representa o que aqueles que seguem o caminho de Cristo e verdadeiramente veem Jesus como um modelo, buscam criar para os outros. É essa busca de modelar e estudar um jeito de ser que gera paz e harmonia neste mundo. É assim que eu quero ser. Isso é o que o Zac trazia para a nossa equipe consistentemente dia após dia. Nunca um dia ruim, quase. Na verdade, não consigo lembrar de um dia ruim, sabe? Existe uma noção clara de certo e errado. Quando as coisas estavam indo mal, ele intervinha, mas fazia isso de forma eficaz, sem exageros, sem emoções desnecessárias ou supérfluas. Era sempre a emoção certa, na hora certa, para a situação certa. Sim, pessoas no meu meio pagam dezenas de milhares de reais em terapia para chegar a esse ponto. Sim, é verdade. Muitas pessoas fazem isso. Bem, vamos fazer uma pausa rápida para falar do nosso primeiro patrocinador do dia, que é We Heart Nutrition. Eu estou tomando suplementos da We Heart Nutrition há mais de um ano. Posso notar uma grande diferença na minha saúde. Só na minha imunidade, no meu cabelo, na minha pele, nas minhas unhas. Isso porque todos os ingredientes deles vêm na forma mais biodisponível. Até meus níveis de ferro pela primeira vez em muito tempo estão bons. Eles se mantêm controlados. E eu já tomei vários tipos diferentes de suplementos de ferro ao longo dos anos. E nenhum realmente funcionou até eu começar a tomar We Heart Nutrition. Agora, eles têm um novo tipo de suplemento que eu estou super empolgada. Ainda não experimentei, mas prometo que vou testar e dar minha avaliação honesta. Esse é o produto Wholesome Balance, que tem como objetivo equilibrar os seus hormônios. Ele garante que tudo esteja funcionando corretamente, para que você esteja produzindo a quantidade certa de hormônios que o seu corpo precisa. Tem ingredientes como açafrão, gengibre, curcumina e vitaminas B essenciais. Então, se você é alguém que sofre com sintomas intensos de TPM como irritabilidade e cólicas, ou se está grávida e lidando com enjoo matinal, ou ainda se está na perimenopausa e começando a sentir essas mudanças hormonais, talvez precise de um suporte. Use o produto Wholesome Balance e me conte o que achou. Acesse We Heart Nutrition para experimentar o Wholesome Balance. Use o código Ali e garanta 20% de desconto. É We Heart Nutrition, com código Ali. Então você já teve dificuldade em acreditar em algum momento na mensagem central do cristianismo? Não apenas que Jesus é um modelo para nossas vidas, mas que Ele é Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e que é o caminho para o Pai, porque eu acho que muitas pessoas conseguem aceitar que Jesus foi um bom mestre moral. Ele foi um bom exemplo. Mas essa ideia de que somos pecadores, que precisamos de um Salvador e que Ele é nosso sacrifício, você teve que lidar com isso de alguma forma? Ah, sim. Eu penso sobre isso muito todos os dias, porque é uma forma completamente diferente de existir. É assim mesmo. Falo sobre isso na minha história de batismo. Diane Robinson entrou na minha vida na semana seguinte em que saí do hospital.
Então, naquela primeira semana de outubro de 2024, conheci Diane Robinson, que é a capelã principal na prisão de Sanorita. Fui apresentada a ela, na verdade, pela minha massagista, que é uma cristã devota e muito gentil. Um homem que se tornou um bom amigo meu. E então, ela veio porque foi informada de que eu havia sofrido um aborto espontâneo terrível. Eu quase perdi a vida e estava bastante abalada naquela semana seguinte. Sabe? Primeiro meu leite começou a descer, e aí você não tem bebê. Seu leite desce, é uma das piores sensações do mundo. E todos os hormônios que vêm com o pós-parto, mas sem o bebê, para de certa forma aliviar isso, é muito difícil. Sim, sim. E sabe, minha vida, de muitas maneiras, está em uma grande discórdia. Tipo, tenho um ex-marido com quem estou numa batalha de custódia porque ele não acredita que o autismo é uma condição biomédica. E aí, é como se eu tivesse todas essas lutas realmente grandes em nível nacional. Sim. E em muitos aspectos para o mundo ver é como se enxergassem pedaços e partes disso, mas, sabe, o que acontece na minha vida pessoal muitas vezes é como um microcosmo de algo que está acontecendo numa esfera nacional ou numa coisa maior. E assim, sabe, eu chego em casa depois de perder meu filho, percebendo que tenho esse problema estranho de coagulação do sangue, provavelmente uma lesão causada pela vacina de mRNA, porque isso é uma das coisas que pode acontecer. Sabendo que minha situação não é única, várias mulheres estão sofrendo abortos horríveis por todo o país agora. Temos sérios problemas de mortalidade materna. Quero dizer, eu sou sortuda por estar viva. Tenho os melhores médicos do mundo, mas sei que muitas mulheres não conseguem sobreviver a isso. Então eu chego em casa e, sabe, minha filha agora tem que ir para a casa do pai dela. E eu fico tipo, sinto falta dela. É só essa quantidade de discórdia. Aí Diane Robinson entra na minha vida, abre a Bíblia na minha frente e vai para os versículos onde ela diz: você precisa pensar no sangue de Jesus como o sangue de Cristo. E eu fico tipo, que diabos ela está falando? Tipo, sobre o que ela está falando? Sim, e eu estou tipo, tudo em que consigo pensar são os 4 litros de sangue que perdi e a transfusão que tive. E como estou cheia de todas essas coisas que quero pensar que agora é sangue. Sim. E então ela diz, não, você não precisa. Você tem que entender o poder do sangue de Jesus porque é uma aliança. E essa aliança é a aliança mais sagrada. E tipo, sabe, eu já ouvi esses termos, mas eles não fazem sentido. Até você perceber que o mundo em que estamos vivendo agora está tão cheio de dor. Meu mundo estava tão cheio de dor naquele momento. E ainda assim, sabe, ainda há dor. Tem tanta dor, mas saber que você não está sozinho, que tipo, o sangue de Jesus foi derramado por nós humanos neste mundo de pura discórdia, para que saibamos que nossas almas pertencem a Ele e nossas almas pertencem a Deus, e que Deus nos ama tão profundamente que mesmo em nosso momento de dor e morte, na verdade podemos saber 100% sem qualquer dúvida que estamos no reino de Deus. Tipo, estamos no reino de Deus enquanto vivemos e respiramos e enquanto despedimos de nossos corpos. E é realmente engraçado me ouvir dizer isso porque já ouvi outras pessoas falando isso antes e não fazia sentido para mim. Tipo, eu até meio que entendi. Pensei, isso é realmente bonito. Sim, mas agora realmente ter é quase como se Deus dissesse, você ainda não entende, né? Tipo, ok. Vamos te levar um pouco mais longe. Sim. E eu não sei se é o caso, mas vou dizer que existe essa sensação de acordar e respirar todos os dias agora, como se eu soubesse a cada momento, mesmo quando estou de joelhos, que Deus me ama. Quando todos estão diante de mim, Deus me ama. É como se quando surge uma tentação na minha frente eu não precisasse ter medo. Sim. Certo? Tipo, se houver uma situação em que é preciso fazer o certo ou algo meio certo, simplesmente faça a coisa certa, sabe? E se as pessoas me criticarem, me atacarem ou até ameaçarem tirar meu filho de mim, eu vou fazer a coisa certa. Uau, certo, porque Deus me ama. Sim, e Ele ama minha menininha. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Sim. Então, estamos meio que trabalhando de trás para frente, o que eu adoro. E porque eu quero falar sobre isso, tenho certeza de que sua conscientização política ou as mudanças na sua visão política também desempenharam um papel
na sua conscientização teológica e espiritual. Então, vamos voltar um pouco. Vamos falar um pouco mais sobre a campanha. Você falou sobre alguns momentos realmente sombrios ao perceber a dicotomia muito clara entre o bem e o mal quando estava próxima do mundo da política. Você pode falar mais sobre isso? Sim. Eu vi pessoas virarem as costas para mim tão rapidamente. Pessoas a quem eu havia dado dinheiro que vinham até mim dizendo: "Sabe, Nicole, eu quero ajudar, sabe?" E era como se essas fossem as pessoas que vinham até mim e eu ajudava todas as vezes. Sim. Sabe, eu sempre acreditei que o propósito da riqueza é ajudar quem precisa. Eu apareceria todas as vezes. Sabe, mães para quem eu dava as roupas de bebê da minha filha, crianças cujos aniversários eu ajudava a celebrar durante a pandemia, porque não podiam, sabe, ter festas de aniversário. Uma mulher que queria comprar a primeira fazenda afro-indígena em Soma, sem problema. Mulheres indígenas que diziam: "Precisamos de dinheiro para produzir este filme sobre devolução de terras." E eu dizia: "Sim, vocês merecem soberania e autonomia. Eu vou ajudar vocês." Todas elas viraram as costas para mim sistematicamente. Uau! Algumas publicamente, outras anonimamente. Mas não elas pararam de me procurar, sabe, no meu momento de necessidade, quando eu estava sendo destruída pela imprensa. Nada. Sim, nada. Ninguém chegou para dizer: "Na verdade, mesmo que eu discorde da Nicole, ela é uma pessoa incrível." Pois é. Uau. Isso dói. Dói muito além da imprensa te atacar, porque essas são pessoas que você conhece. Dói muito mais fundo. Sim, dói bem mais fundo. Meus amigos mais próximos, são 4, ficaram ao meu lado. Eles estão confusos com minha trajetória, mas são bons amigos. Mas muitas pessoas do meu meio na fundação, 2 pessoas que faziam parte do conselho da fundação, renunciaram. Sabe, foi muito difícil. Eu entendi, mas foi meio desconcertante para mim, porque não foi como se eu tivesse defendido o Trump da noite para o dia. Foi um processo, e eu fui bem pública e transparente sobre como esse processo aconteceu. Minha plataforma nunca mudou. Sempre foi sobre agricultura, mães, saúde, crianças. Sabe, vamos entender de verdade as doenças crônicas. Sempre foi a mesma coisa. Então eu vi muita inconsistência em muitas pessoas realmente influentes, pessoas que não sei, talvez não soubessem o que tinham a perder, mas a quantidade de inconsistência diante de tanta importância. Quero dizer, estamos no meio de uma guerra com muitas perdas. Tipo, estamos perdendo crianças, estamos perdendo a maternidade, estamos perdendo a agricultura e a comida, e as nossas políticas são absolutamente desastrosas. E aí eu acho que, sabe, eu estava em um ponto, mesmo antes de quase morrer em setembro, onde pensei: temos que fazer a coisa certa, pessoal. Vamos lá. Isso deveria ser óbvio. Isso vai além da política. Vamos focar nas questões reais e entender de verdade. Então, comecei a descobrir coisas que foram rotuladas como teorias da conspiração de direita, nas quais encontrei bastante evidências que as apoiam. Tipo o quê? Bem, você sabe a ideia de que a vacina de mRNA estava causando infertilidade, certo? E a teoria da conspiração era que era um plano de despovoamento. Bem, na verdade causou despovoamento. Se foi intencional ou não, vamos descobrir. Mas tipo, muitas pessoas estavam avisando sobre isso por boa parte dos últimos 2 anos. E, tudo era rotulado como teoria da conspiração. O fato de o Fauci saber de alguns dos riscos da vacina, que a vacina contra a Covid pode causar infertilidade em mulheres. Sim. E porque muitas pessoas estavam dizendo na época: está afetando o meu ciclo menstrual, está afetando os ciclos das pessoas ao meu redor. E eu não tomei a vacina, mas lembro de ter ouvido um podcast na época que basicamente desmistificou isso como um mito total, que isso não podia acontecer, que não há nada na natureza do mRNA que pudesse causar isso. E mesmo assim, todas essas mulheres estavam dizendo a mesma coisa. Eu fiquei tipo, em algum momento padrões significam algo certo? Sim. Onde está você sabe? E então, a negação sistêmica disso, especialmente pela mídia tradicional. E então, meus amigos ainda defendendo a linha oficial, dizendo que é seguro e eficaz, que ainda salvou mais vidas do que tirou, certo? E então, simplesmente,
E nós realmente não sabemos disso. Na verdade, eu acho que sabemos com certeza que não é o caso, que tirou muito mais vidas do que salvou. E que ok. Então não apenas os mandatos da vacina. Você acredita que a vacina em si feriu mais pessoas do que ajudou? Eu acho que é bastante conclusivo que feriu mais pessoas do que ajudou, especialmente considerando que havia tratamentos disponíveis para a Covid que eram eficazes na época e que a vacina Covid-19 não impede a transmissão. Então, e eles disseram que impediria. E isso é como um dos momentos marcantes na campanha do RFK, quando ele falou: "Posso tocar? Posso tocar isso para?" Eu acho que era o Howard Stern quando ele disse: "Posso tocar quando você sabe Fauci e Mato e todas aquelas pessoas disseram que você não pegaria Covid? Você não transmitiria Covid se tomasse a vacina?" E eu não acho que eles tenham tocado essa parte, mas ele estava claramente certo sobre isso. Eles disseram algo que não era verdade. Sim. Tudo bem. Um rápido lembrete para vocês sobre a compra de ingressos para o Share the Arrows. Estou tão animada. Francesca Battistelli vai liderar a adoração novamente. Vai ser incrível. Até maior do que no ano passado. Mas estamos mantendo nossa missão, que é trazer uma teologia sólida, um ensino desafiador, encorajamento e amizade para a vida toda, para mulheres cristãs conservadoras. Então, traga todas as mulheres da sua vida. Vá em frente e compre esses ingressos agora. Planeje toda a sua logística. Vai chegar mais rápido do que imaginamos. 11 de outubro em Dallas. Vá para ShareTheRose.com. Outro exemplo que se relaciona com o seu trabalho, Ellie, é: eu era uma maximalista da Planned Parenthood. A liberdade de escolha. Antes de entrar na política, eu não conseguia ver nada de negativo sobre a Planned Parenthood e o que ela representava e defendia. Desde que eu era uma menina, o movimento das mulheres sempre girou em torno do aborto, da liberdade de escolha e da autonomia sobre o corpo. Essa era uma perspectiva que, mesmo meses depois, eu não conseguia imaginar ser pró-vida ou entender a visão pró-vida. Tivemos Angela Stanton King, uma mulher negra que mora na Geórgia, e meu cérebro liberal pensava: tanto faz. Sabe, meu cérebro liberal e progressista sempre diz: ok, sempre priorizar as minorias, tipo sempre valorizar opiniões de minorias, organizações sem fins lucrativos de minorias, você sabe, X, Y, Z. Então Angela veio até mim e, claro, eu disse: sim, o que você precisa que eu faça? Eu faço qualquer coisa. Colocamos ela para trabalhar em alcance a eleitores negros e ela fala: vamos ao Texas e vamos a uma casa de maternidade. Vamos conhecer os bebês que foram salvos do aborto. Os bebês negros que foram salvos do aborto. Uau! E eu pensei: sim, ok, vamos fazer isso. Foi a minha primeira vez indo a uma dessas casas. E eu segurei esse garotinho, o menino mais fofo do mundo. Quero dizer, eu só o segurei e pensei: isso é você sabe, você nem pensa em poesia. Você está só segurando essa criança e pensa: eu amo tanto essa criança. E não é algo político. Você se pergunta: por que isso se tornou tão político? Então, foi a primeira vez que eu parei e disse para mim mesma: sabe, eu gastei todo esse tempo ajudando as pessoas a fazer abortos. Então olhei ao redor e pensei: eu não ajudei uma única mãe a manter o próprio bebê. E como eu pude? Como tipo onde? Como eu pude? Eu sou uma mulher inteligente que pensa, mas como eu não percebi isso durante todo o meu trabalho filantrópico, trabalhando com a comunidade negra? Como eu perdi isso? Isso é importante, sim. E assim, foi a primeira vez que parei e perguntei para mim mesma: você sabe, eu ainda não era pró-vida. Eu não tinha anunciado que era pró-vida. Eu pensava: definitivamente sou a favor da escolha. Mas se você apoia a escolha, precisa dividir igualmente seus recursos entre a escolha de manter seu filho e a escolha de não mantê-lo. E por que eu só associaria a escolha a favor da vida ao aborto? Sim, como a escolha pode ser automaticamente e 100% do tempo igualada ao aborto? Isso não fazia sentido para mim. Eu realmente não entendia. E então, foi a primeira vez que tive uma ideia que sacudiu minha mente e abriu espaço para algo diferente acontecer. Sim, e isso aconteceu muitas vezes ao longo da campanha,
Esses slogans altamente politizados estavam, na verdade, programando as pessoas para pensarem de forma absolutista. E quando a sua visão de escolha está 100% focada no aborto e não na decisão da mãe de manter o bebê por razões econômicas, então você está sendo influenciado por algo muito sombrio. Foi aí que percebi que havia algo muito sombrio nisso tudo. Sim. Por que isso é tão sombrio? E por quê? E então comecei a notar as celebrações do aborto que estavam acontecendo e até meu parceiro de campanha, Bob Kennedy, disse: todo aborto é uma tragédia. E então você vê essas mulheres comemorando o aborto sem derramar uma única lágrima. Achei isso muito confuso. E então fui olhar mais profundamente porque agora eu havia tirado meus óculos absolutistas. Certo. Eu conseguia enxergar através do pensamento crítico. Tem algo errado aqui. Há algo fundamentalmente anti-humanitário e errado em celebrar abortos. Sim, é repugnante. Há uma diferença entre lutar pelo direito de escolher e reconhecer que ainda assim é uma tragédia, certo? Porque o aborto é uma tragédia absoluta pelo que se tornou, que é um bordão para uma causa muito sombria. E é a mesma coisa que vejo com todos esses abates de animais. 150 milhões de frangos abatidos gado, que você sabe está ameaçado de ser sacrificado em seguida. Vacinas que estão tornando mulheres inférteis, vacinas que em alguns casos estão matando crianças e isso é tratado como um mal necessário. Essa ideia de mal necessário. Sim. Sabe, a menos que você aceite isso, você acaba sendo visto como anti-ciência agora. Sim. Não, podemos fazer melhor. Somos uma comunidade inteligente de indivíduos. Temos tecnologias de triagem. Podemos criar perfis completos de indivíduos em risco. Por que esse pensamento absolutista está dominando? Sim. Por que os males necessários são tão dominantes? Sim. Há algo de errado. Eu adoro a sua explicação sobre como sua mente mudou em relação ao aborto. Eu falo com muitos centros de gravidez por todo o país e ainda lembro de uma vez que falei em um banquete de arrecadação de fundos para um centro de gravidez em Houston. Acho que é um dos maiores centros do país e é administrado por uma mulher negra cristã muito forte. Ela dizia algo interessante. A maioria das mulheres negras vota no Partido Democrata e muitas são a favor da escolha. Ela, porém, é firme, pró-vida, ajudando muito nossa comunidade. Mas um momento que realmente marcou minha jornada pró-vida foi quando ela pediu para uma mesa de jovens mulheres se levantar. Eu me virei e todas aquelas jovens estavam segurando bebês pequenos. Ela disse: essas 8 mulheres tiveram seus bebês este ano porque tomaram a pílula de reversão do aborto em nosso centro de gravidez. Isso, para alguém que sempre foi pró-vida, humanizou ainda mais o trabalho que esses centros estão fazendo. Uau! Eu ouço muito do lado pró-escolha, ou eu diria do lado pró-aborto, pelo tipo de argumento que você acabou de apresentar, que precisamos fazer mais pelos outros, e eu concordo. Sim, temos. Há muito que pode ser feito. Mas a verdade é que muitos desses centros de gravidez já fazem esse trabalho. Se você realmente acha que devemos fazer mais pelas mães, eu nunca conheci uma pessoa pró-escolha que se oferecesse para ser voluntária em um centro de gravidez local e conversar com a mulher sobre o que ela está passando e talvez mostrar que a maternidade é uma opção para ela. Na verdade, muitas mulheres desses centros se afastam do Planned Parenthood porque não querem conversar sobre como criar um filho ou colocar a criança para adoção. Elas não querem falar sobre isso. Então, de verdade, se você quiser olhar para o lado que dá uma verdadeira escolha para as mulheres, é o lado pró-vida que diz: ei, você pode fazer isso. Sim, e estaremos aqui para você. Mas você está certo. Quero dizer, para mim agora, é realmente uma questão de luz contra a escuridão. O lado pró-aborto mente e usa eufemismos para tentar te convencer a acreditar no lado deles. E isso, para mim, é o lado mais sombrio quando se fala sobre a vida de um bebê humano em risco. Eu tenho que concordar. E você sabe, seu livro fez um excelente trabalho ao abordar a história do aborto. E é realmente interessante
porque você menciona o movimento eugênico que eu já tinha ouvido falar antes, mesmo sem relacioná-lo à história do aborto, algo que eu nem sabia. Sim, é uma linha direta, tudo conectado. Ah, sim, eu já estava me posicionando contra o movimento eugênico em relação a para onde a genômica está indo e como ela tem sido mal utilizada. Quer dizer, como certas organizações tratam a genômica como a solução para todas as doenças, a ponto de estarem agora dispostas a usar CRISPR em humanos. E o que é isso? CRISPR é uma terapia de edição genética baseada em proteínas. Ok. Onde você pode usar uma proteína para cortar o DNA e depois substituí-lo por um DNA diferente. Ok. Isso já passa do meu entendimento científico. Mas você está dizendo que estão fazendo isso de maneiras nefastas? Bem, acaba sendo algo que, na minha opinião, vale a pena analisar sob uma perspectiva moral. Sim, porque sabe, quando conheci o CRISPR, pensei, CRISPR é incrível. Podemos resolver todas essas doenças alterando o DNA com CRISPR. E então, percebi que havia algo mais acontecendo. Descobri isso por meio do meu trabalho com fertilidade feminina. Eu sou a maior investidora em longevidade reprodutiva feminina. Na verdade, ajudei a criar esse campo. Esse campo não existia na medicina do envelhecimento até eu aparecer e dizer: vou investir 100 milhões de dólares em longevidade reprodutiva feminina. Bem, a primeira grande batalha que tive foi quando um grupo tentou criar óvulos a partir de células da pele. Eu tinha acabado de ouvir falar sobre isso. Então, isso não é novo. Eu só ouvi que eles estão tentando fazer isso. Sim. E se você pensar no que estão fazendo, é tudo sob a desculpa de saúde da mulher. Eu não entendo como criar um zigoto em laboratório representa a saúde da mulher. Sim, mas esse foi o primeiro grupo que tentou infiltrar o movimento de longevidade reprodutiva pelo qual eu estava lutando tanto para desenvolver. E quando você fala em longevidade reprodutiva, você está se referindo à capacidade de ter filhos por um período maior da vida? Para mulheres saudáveis permanecerem saudáveis o suficiente para ter um bebê quando quiserem. Ok, dentro de um período razoável. Mas agora temos mulheres na casa dos 20 que já enfrentam problemas de fertilidade, não é? Temos mulheres na casa dos 30 com sérios problemas de fertilidade. E então temos mais mulheres querendo ter filhos no início dos 40, mas que não conseguem, ou que são informadas pelas clínicas de fertilização in vitro que não podem. Para mim, isso era uma necessidade não atendida na sociedade. Pensei, como alguém com recursos que sente uma grande responsabilidade de usar sua riqueza para o bem, em entrar e ajudar a financiar a ciência do que hoje chamamos de saúde reprodutiva regenerativa. Então, como você ajuda uma mulher que enfrenta todos os tipos de desafios de saúde, que muitas vezes se manifestam como infertilidade, e como você aborda essas questões de saúde subjacentes para restaurar a fertilidade dela, para que ela possa conceber naturalmente, gestar naturalmente, ter uma gravidez saudável e, por fim, dar à luz a uma criança saudável? Você pensaria que todas as feministas do mundo estariam a favor disso? Sim. Mas agora vemos muitas feministas se voltando para a fertilização in vitro, certo? E se você é uma feminista progressista, sua solução para tratamento de fertilidade é a fertilização in vitro e a gestação por substituição. E junto com isso, temos a criação artificial de zigotos, seleção de zigotos e edição em laboratório, que é tudo eugenia. Esse sempre foi o sonho da eugenia. Uau! Enquanto eu lia seu livro, pensei, caramba, os eugenistas estavam por trás da Planned Parenthood também. Sim, eles assumiram todo o movimento de libertação das mulheres. Pensei, nossa, estamos em apuros. Isso parece muito sombrio. Eu sinto que é muito, muito sombrio. Também parece muito assustador e muito triste. Poucas pessoas do lado progressista, ou mesmo no centro ou direita, estão dispostas a falar sobre fertilização in vitro e os problemas éticos relacionados à fertilização in vitro e gestação por substituição. Não, muita gente não fala. Aplaudiram quando Trump disse que iria pagar pela fertilização in vitro. Ah, sim. Ok. Então, as pessoas sabem que falei muito sobre isso. Elas conhecem minha visão conservadora cristã sobre o assunto e por que sou contra. E obviamente você também é cristão e compartilhamos muitas das mesmas opiniões políticas.
mas você aborda isso de um jeito um pouco diferente do meu. Eu acho que você entende muito da tecnologia por trás disso, sabe? Até melhor do que eu. Mas a forma como eu ouvi você falar sobre isso é diferente da minha maneira de falar. Então, você pode nos explicar por que está tentando alertar sobre isso? Eu acho que há um grande risco nisso, e eu vejo isso estritamente do ponto de vista científico. A definição científica, uma das definições científicas de extinção, é a incapacidade de se reproduzir naturalmente. Então, como os bulldogs ingleses, eles não conseguem procriar naturalmente sem assistência. Eu não sabia disso. Sim, certo. Então, se você deixar os bulldogs ingleses se reproduzirem à vontade, eles provavelmente não sobreviverão como espécie. Certo. Eles vão se extinguir. Isso é verdade para qualquer espécie, incluindo a espécie humana. Então, estou analisando a situação sob a perspectiva de que a espécie humana está se extinguindo porque não somos capazes de conceber sem intervenção, e a FIV é essa intervenção. Minha preocupação é analisar isso de maneira muito prática, do ponto de vista de: estamos tão doentes que estamos morrendo? Estamos expirando como espécie? A resposta é sim. Como podemos corrigir o curso? Precisamos cuidar da mulher e precisamos cuidar da criança. Precisamos pensar na medicina através dessa lente muito estreita da procriação orgânica, porque se perdemos isso, perdemos a espécie humana. E é isso que está acontecendo. É a coisa ética a se fazer se você está investindo em ciência, se está fornecendo cuidados médicos. Se você é um funcionário de saúde pública, é sua responsabilidade ética entender isso. E então, também é sua responsabilidade ética entender os riscos que a FIV realmente impõe a mulheres saudáveis. Assim, quando vi elas promovendo a FIV e o congelamento de óvulos para garotas de 20 anos, garotas saudáveis de 20 anos, se você olhar os dados, a FIV aumenta o risco de câncer de mama. Ela altera completamente a ovulação. Não é isenta de seus próprios riscos de torção ovariana, que deixou muitas mulheres inférteis e precisando de cuidados de emergência para corrigir essa torção ovariana, ou em alguns casos, elas perdem o ovário. Sim, então este é um procedimento médico altamente arriscado e altamente invasivo. Não é nada natural para o corpo humano, o que causa problemas a longo prazo e potenciais riscos à saúde. Então vejo a indústria da FIV vendendo isso para mulheres saudáveis como se fosse como trocar o óleo do carro. Sim, sem riscos. Você faz isso na hora do almoço. Oh, sim, claro. Na verdade, foi o proprietário Martin Varsovsky, com quem tive um debate real porque ele disse: minha secretária acabou de fazer isso na hora do nosso intervalo para o almoço. Não é grande coisa. Eu disse: do que você está falando? Isso é uma grande coisa. Qual parte? A coleta dos óvulos ou a transferência dos embriões? Não me lembro qual parte. Ele afirmou que todo o processo de coleta dos óvulos não é nada demais. Sim, e eu já ouvi isso até de mulheres que são a favor da FIV. É uma grande coisa. Pode ser extremamente doloroso. Eles vão fazer você duvidar da sua dor. E eu sei que você já falou sobre isso. Mas eles vão colher um monte de óvulos. Na verdade, tecnicamente não deveriam, mas acabam colhendo mais de 20 óvulos. E os hormônios que você precisa usar para estimular seu corpo a preparar esses óvulos para a retirada, como você está dizendo, trazem muitas consequências e muita dor, além da criação de todos esses embriões, essas vidas humanas. Muitas vezes as mulheres não são informadas pelos médicos. A propósito, você pode acabar com embriões sobrando e deve pensar sobre isso. É só que, se você quer ter um filho, é isso que precisa fazer, certo? E você pode ou doar seus embriões para a ciência. Deus sabe o que vai acontecer com eles. Ou pode fazê-los ser destruídos em laboratório. Alguns podem considerar a adoção de embriões, mas quero dizer, dá para doar também. Sim, hoje há mais de 1 milhão de embriões congelados e quem sabe o que vai acontecer com eles? Sim, ninguém realmente sabe. Sim, eu fiz um ótimo podcast com a Califel recentemente. Sim, eu ouvi. Ela é incrível. É uma pessoa excelente para seguir esse assunto. Ela conheceu uma mulher de quem coletaram mais de 50 óvulos em uma única rodada. Meu Deus!
Isso é simplesmente louco quando você pensa que o corpo está projetado para ovular só um óvulo por mês. Sim. Oh, meu Deus. É engraçado. Como você mencionou antes, se você é contra todas essas posturas progressistas, então você é anti-ciência. Mas eu percebo que os progressistas tendem a não acreditar que a ciência tem algo a nos dizer sobre, digamos, gênero ou sexo, ou que a ciência não tem nada a nos dizer sobre a gravidez, ou que não tem nada a nos dizer sobre como a reprodução deve funcionar. Como se a ciência biológica natural quase parece que, para a visão de mundo progressista, não nos oferecesse informações relevantes sobre como devemos agir e as escolhas que devemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que os conservadores é que são os anti-ciência. É só uma desconexão que eu percebi. Bem, eu acho que os progressistas passam tanto tempo criando um inimigo nos conservadores e cristãos que acabam ficando obcecados por esse inimigo. Sim, em vez de pararem para refletir de forma mais crítica. E quando eles realmente param para pensar de forma crítica, percebem que têm muito em comum com os conservadores. Sim. Essa foi minha experiência pessoal. Estamos muito mais unidos do que os progressistas costumam acreditar hoje em dia. Os progressistas estão sendo manipulados de uma forma que só consigo descrever com base no que minha mãe dizia sobre como era viver na China durante a ascensão e intensificação do comunismo. Algo semelhante foi me contado. Isso também aconteceu na Rússia, onde todos esses jovens achavam que eram grandes líderes da liberdade. Na verdade, estavam sendo usados para uma grande tomada fascista do país. Sim, e a mesma coisa está acontecendo na América. Os progressistas estão sendo manipulados e sua empatia e compaixão estão sendo exploradas para uma tomada fascista do governo dos Estados Unidos. Sim, mas eles não enxergam isso como o oposto. Bem, eles são muito bem treinados. Sim. Ok. Pausa para falar sobre a Hillsdale. Sabe, o meio acadêmico nos Estados Unidos infelizmente foi em sua maioria, não totalmente, dominado por ideólogos progressistas. As pessoas podem aprender, literalmente, não só a odiar o país, mas também a ensinar ou institucionalizar esse ódio em qualquer emprego que consigam após a faculdade. É um lugar muito assustador para se estar. Vimos todos esses protestos pró-Hamas, pró-terrorismo acontecendo pelo país. Se você não quer pagar para que seu filho seja doutrinado dessa forma, precisa conhecer a Hillsdale College. A Hillsdale é incrível. É um campus lindo. É uma universidade cristã pró-América que realmente ensina seus alunos a pensar, como pensar criticamente, como pesquisar, mas também incute valores muito bons neles. Agora, eles têm todos esses cursos online disponíveis para você, totalmente gratuitos. Então você pode entender do que se trata a Hillsdale. Você pode aprender sobre as obras de C.S. Lewis, as histórias no livro de Gênesis, o significado da Constituição dos Iu, a ascensão e queda da República Romana. Tem tanto para aprender na Hillsdale. Acesse Hillsdale. Edu, relatable para se inscrever. Sem custo, fácil de começar. Hillsdale. Edu, relatable. Eu quero voltar a algo que você mencionou e que estava na minha lista de tópicos para conversar, mas não chegamos a isso no momento. Você falou que sua filha foi diagnosticada com autismo. Você estava no meio de uma batalha pela custódia, o que gerou um certo conflito na sua vida. Mas o diagnóstico de autismo da sua filha, que aconteceu há alguns anos, também foi um ponto de virada ou um momento de despertar para você, certo? Quando se trata, não sei se é do progressismo em geral ou apenas do sistema de saúde dos Estados Unidos. Você pode comentar sobre isso? Claro. Minha filha tem 6 anos agora. Ela foi diagnosticada com autismo aos 18 meses de idade. Nossa, e isso ocorreu bem durante, na verdade, foi no 2º mês dos lockdowns, quando ela recebeu o diagnóstico de autismo. Eu tinha uma empresa que passei 7 anos construindo na época, a Clear Access IP, e era o modelo de linguagem natural em IA mais avançado, usando aprendizado profundo naquela época. Eu tinha muito orgulho disso. Ela atuava na área de patentes porque acreditava profundamente, e ainda acredito,
que o poder da inovação humana para fazer o bem é algo extraordinário. Toda a minha vida até então girava em torno de patentes, do sistema de inovação, negociação de patentes e aceleração da inovação humana para o bem da humanidade. Então, minha empresa estava indo razoavelmente bem. Mas aí o lockdown e o diagnóstico de autismo aconteceram ao mesmo tempo, e eu tive que tomar uma decisão: se continuaria administrando a empresa ou seria uma mãe dedicada ao autismo em tempo integral. Ficou cada vez mais claro que minha filha precisava mais de mim. Então, durante esses meses, vendi minha empresa, a qual eu estava tão ligada todos os dias por mais de 7 anos. Vendi a empresa e então mergulhei de cabeça no autismo enquanto o mundo estava em lockdown, acreditando em cada palavra que a mídia tradicional dizia sobre Covid. Isso levou um tempo. Na verdade, só percebi no final de 2022 que, de alguma forma, houve uma tomada de controle que aconteceu da noite para o dia, enquanto ninguém prestava atenção, e o mundo foi literalmente dominado por uma nova casta de líderes. Sim, e de alguma forma, autismo, vacinas e globalismo estavam interligados nisso tudo. Sim, mas eu não consegui juntar todas as peças. Eu nem sabia que existia esse universo de mídia conservadora independente. Eu não estava no Twitter. Sim, então, não escutava toda essa conversa. Você está apenas assistindo a canais como MSNBC, CNN ou qualquer coisa que apareceu no meu Instagram, no círculo dos meus amigos, no feed do Instagram. Mas essa parte da história é difícil de contar porque é muito pessoal em relação ao meu casamento com meu ex-marido. E você sabe, ele não é qualquer pessoa. Ele é o cofundador do Google. Sim. E o papel do Google durante o isolamento foi significativo. O papel do Google durante, você sabe, a narrativa do Fauci foi, quero dizer, uma parceria. Havia uma narrativa muito centralizada, muito consolidada, e o Google realmente foi o líder em garantir que essa narrativa fosse aceite como verdade. Eles censuraram muitas vozes. E até hoje, a IA do Google censura vozes. Então, você sabe, você tem que entender que isso impactou a minha vida em casa também. Certo. Porque era difícil para mim conseguir respostas para a minha criança. Sim, para a nossa criança. E então, você está tentando juntar as peças e entender as coisas. E você já está naturalmente meio que se posicionando contra a narrativa dominante só pelo seu jeito de ser. Bem, então eu estava totalmente imersa na literatura sobre autismo e percebi que o mundo do autismo... Eu lembro muito bem de uma ligação que tive com um neurologista que simplesmente... E eu estava ligando por causa da minha criança, certo? Tipo, eu não sabia nada sobre a política do autismo naquele momento. Eu só estava tipo, me diga o que está acontecendo. E ele simplesmente desabafou. Ele disse, os behavioristas dominaram o campo do autismo. É biomédico. Neurologistas como eu, que tentam fazer nosso trabalho e nossas vozes serem ouvidos, há algo biomedicamente acontecendo com essas crianças. Todos nós estamos censurados. Não recebemos financiamento. O governo nos ignora completamente e ignora as necessidades médicas dessas crianças. Então, aqui estou eu ao telefone. Eu estou tipo, o que devo fazer com essa informação? Uau! É providencial, no entanto. E ele diz, bem, ok, tudo bem. Para sua filha, você sabe, vou ajudar você a fazer um EEG noturno. E eu estou tipo, ok, ótimo. Estou fazendo o que toda mãe faz, só tentando entender o que está acontecendo com a minha criança e como ajudá-la. Então você sabe, à medida que faço mais disso, percebo que os behavioristas, incluindo o Centro de Autismo de Stanford, ABA, PRT e todas essas abordagens comportamentais, estão realmente sendo geridos por pessoas que estão muito interessados. Eles estão tentando se estabelecer como os líderes em autismo e para isso você precisa de dinheiro. Então, nesse período, eu estava apenas tentando conseguir apoio para minha filha, e as pessoas começaram a arrecadar fundos usando o nome dela. Elas diziam, eu vou te ajudar com isso, mas vou te enviar um pedido de subsídio. Aí, isso começou a acontecer. E isso é realmente errado. Elas estão tentando ganhar dinheiro com você,
porque conhecem o diagnóstico da sua filha e acham que você vai apoiá-las por causa disso. Exatamente. Isso não é uma sensação legal. E eu fico tipo, ok, há um conflito aqui. Então eu vou separar vocês, que querem dinheiro de mim por causa do autismo, das pessoas que estão realmente ajudando minha filha. Quero deixar essas últimas sem conflitos. Mas os comportamentalistas são muito agressivos na defesa da narrativa deles, o que agora, olhando para trás, percebo que era um sinal de alerta. E houve muitos sinais de alerta ao longo do caminho. Desculpa, só para esclarecer, qual é a narrativa dos comportamentalistas sobre o autismo? Que o autismo é um diagnóstico clínico do DSM-5. É uma doença mental com a qual você nasce ou desenvolve. É uma doença do desenvolvimento, assim como a paranoia é um diagnóstico do DSM-5. Agora, o autismo é um diagnóstico do DSM-5. É o manual para diagnosticar transtornos mentais. Exato. E isso aconteceu. Tem sido meio que contínuo. E os comportamentalistas sempre acreditaram que é apenas algo psicológico. Agora, sabe, nesse ponto eu percebo que o autismo definitivamente não é apenas comportamental e definitivamente não é apenas psicológico, porque minha filha está apresentando sinais reais de problemas médicos, como gritos de dor, incapacidade de controlar os braços. Ela balança os braços, se morde, se machuca. Na verdade, ela não consegue falar. E eu fico pensando, por que ela não consegue falar? Não é como se algum tipo de terapia da fala estivesse ajudando nesse ponto. Eu a coloquei em terapia da fala por vários anos. Sabe, ela simplesmente não consegue falar. Ela perdeu o contato visual por um tempo, tem problemas estomacais e intestinais. E eu fico pensando, ok, claramente isso não é só paranoia e ansiedade. Tem algo físico acontecendo aqui. E é isso que você quer dizer quando fala em biomédico. Você quer dizer algo físico que causou isso? Bem, é interessante. É para onde sua mente vai, certo? Porque se for biomédico, talvez você possa rastrear isso até algo que poderia ter desencadeado ou algumas coisas que agravaram isso. É aí que as coisas ficam realmente perigosas. Aqui é onde as pessoas são canceladas, porque a grande indústria farmacêutica, este é o maior segredo que a grande farmacêutica tem tentado esconder de nós, é que talvez haja algo acontecendo com as vacinas, com os medicamentos, ou em nosso ambiente, ou doenças não tratadas que resultem em um diagnóstico de autismo. Com isso como aparecer com essa sintomatologia. E é muito, muito perigoso. Aqui é onde você passa de uma mãe em busca de respostas para uma mãe que está, entre aspas, ficando louca, certo? Porque se você começar a questionar o diagnóstico biomédico ou as questões biomédicas, você levanta essa pergunta, a palavra proibida, poderia algo ter causado isso? E todo médico treinado pela indústria médica tradicional dirá, nós não sabemos o que causa isso, o que é verdade. A comunidade científica não fez a devida investigação para descobrir o que causa o autismo. E você sabe, então, uma vez que você vai para esse lugar, você encontra a RFK e todas aquelas outras mães que foram silenciadas ao longo dos anos, e todos aqueles médicos que foram silenciados ao longo dos anos, e todos aqueles documentos que foram redigidos, e todos aqueles cientistas que têm medo de fazer essa investigação, ou estão produzindo pesquisas sobre essa investigação, você encontra todos eles. E então você percebe, caramba, isso é o maior encobrimento. Isso é, provavelmente na minha vida, um enorme encobrimento. E de alguma forma estou no meio de tudo isso, sabe? Eu me encontrei casada com o cara que começou a empresa que censura todas essas pessoas, certo? É um grande problema para mim. Sim, é um grande problema. É um grande problema para qualquer um se encontrar nessa situação. O próximo patrocinador é o Crowd Health. Então sabemos que há muitos problemas com o sistema de saúde nos Estados Unidos e ainda mais problemas com o sistema de seguro de saúde nos Estados Unidos. Mesmo que você tenha um seguro, pode parecer que você não tem, com o aumento dos custos dos prêmios e as redes de médicos que podem ser tão restritivas. Você pode simplesmente querer sair de tudo isso de uma vez. Se esse é o seu caso, então você precisa conferir Crowd Health.
É uma alternativa comunitária ao seguro-saúde tradicional que usa crowdfunding para ajudar os membros a pagarem por despesas médicas, enquanto oferece ferramentas e defesa para negociar os custos dos cuidados de saúde. Você não precisa se preocupar com redes de médicos de forma alguma. Qualquer médico que você quiser, o Crowd Health vai te ajudar a cobrir o custo do seu evento médico. Por $175 para um indivíduo ou $575 para uma família de 4 ou mais, você tem acesso a uma comunidade de pessoas dispostas a ajudar em caso de emergência. Você conta com consultas de telemedicina, receitas com desconto e muito mais, sem interferência das redes de médicos. Tudo o que precisa fazer é acessar Join CrowdWolf. Com Code. Você pode começar por apenas $99 por mês nos primeiros 3 meses, se usar meu código Ali. Vá para Join CrowdWolf. Com Code. Isso não é um seguro. Saiba mais em Join CrowdWolf. Com Code. Você estava convencido de que foram especificamente as vacinas que causaram, ao menos em parte, a epidemia de autismo? Então, se você realmente se aprofundar na pesquisa, vai descobrir que há um componente mitocondrial no autismo, ou que condições médicas que ocorrem simultaneamente estão relacionadas ao autismo. Essa é a forma mais segura de colocar. Não se pode afirmar que o autismo em si seja a causa. Pode-se dizer que existem condições médicas associadas ao autismo, que a Sociedade Americana de Pediatria reconhece como reais. Você vai perceber que há uma questão imunológica e autoimune envolvida. Se você pensar no que as vacinas fazem, elas provocam reações imunológicas. Esse é o propósito delas. Então, o que acontece com algumas pessoas, especialmente aquelas com problemas autoimunes, é que é preciso ter muito cuidado ao desencadear essa reação imunológica, porque existe algum grau de desregulação autoimune. Há algum grau de questões autoimunes. Sim. Então, sempre que uma pessoa com problemas mitocondriais e imunológicos, que já esteja enfrentando uma infecção viral e com o sistema imunológico ativado, toma uma vacina, essa é uma situação muito arriscada. Sim, faz sentido. Sim. E se você olhar a bula da vacina, certo? Que nenhum de nós realmente consegue ver? Eu ouvi de pai após pai que, quando pedem para o médico mostrar aquela bula, o médico fica assim. Não, muito na defensiva. Talvez você precise encontrar um novo pediatra. Sim, os médicos ficam muito defensivos com isso. Eles ficam muito na defensiva. Mas se você realmente tiver a oportunidade de olhar os possíveis riscos de todos os tipos de vacinas que constam na programação de imunização infantil, vai ver que há encefalite, que é, você sabe, inchaço do cérebro. Há, todos os tipos de problemas agudos muito sérios que podem acontecer. O que não é necessariamente discutido são os problemas crônicos que podem surgir caso alguma dessas reações agudas ocorra. Bem, e eles nem mesmo te dão a possibilidade de acompanhar seu filho em relação a uma reação adversa. Não a longo prazo. Eles podem te deixar no consultório por 30 minutos para ver se algo, sabe, como uma anafilaxia. Acontece, mas a longo prazo você meio que fica esquecido. E tem surgido histórias e mais histórias de mães, pais ligando para os médicos e dizendo: "Ei, meu filho teve uma erupção cutânea horrível depois da vacina. Provavelmente não é nada demais, ou se for, não se preocupe, vai passar." Então você está ignorando uma parte muito, muito importante da saúde, que é como fazer a triagem de uma criança antes da vacinação e depois identificar e monitorar reações adversas que podem se tornar um problema crônico e duradouro para aquela pessoa. E é só isso que estamos pedindo. É só isso que essa comunidade de mães está pedindo. Sabe, queremos ver alguma mudança. É em relação à responsabilidade em algo muito, muito sério que está afetando muitas, muitas, muitas pessoas agora. Você mencionou que isso, obviamente, criou um conflito com seu então marido, mas você também estava nesse tipo de mundo tecnológico, nesse universo das esposas de tecnologia. Você já falou sobre isso antes e eu ouvi você dizer em uma entrevista que essas esposas de tecnologia são muito progressistas e às vezes lideram causas filantrópicas progressistas, não só no Vale do Silício, mas realmente, em todo o país. E então imagino que enquanto você passava por tudo isso, claro, na época, você não se considerava conservadora.
mas começou a juntar os pontos contra seu marido, provavelmente contra muitas pessoas daquela comunidade. Você pode me contar um pouco mais sobre como é esse mundo? O quanto ele está imerso na ideologia progressista? E também, sabe, essa é uma pergunta em 3 partes. Como foi para você, ao começar a despertar para tudo isso? Eu acho que por trás da máfia das esposas bilionárias progressistas existe um desejo genuíno de ser querida, de retribuir e de ser reconhecida por um bom trabalho. Há um ego, uma crença de que foram formadas de um jeito que muitas foram, altamente educadas, muitas têm experiência profissional, grandes diplomas de grandes instituições. Mas então a riqueza começa a entrar. E se você pensar na trajetória que essas mulheres seguem uma vez que a riqueza chega, normalmente essa riqueza não vem necessariamente porque seus maridos do setor de tecnologia são empreendedores excepcionais. O que percebi é que o governo ajudou a financiar seus maridos em algum ponto ao longo do caminho. Se você olhar para a história do Google, a história do Facebook ou a história da Apple, até mesmo a história da Amazon, não tanto, mas também da Hewlett-Packard ou da Oracle, essas empresas não surgiram do nada, elas tiveram apoio institucional em algum momento. No caso do Facebook e do Google, especialmente, de onde vêm muitas dessas mulheres do clã das esposas de tecnólogos, foi de Stanford. Existe essa rede Vale do Silício Stanford, e se você olhar de onde vieram algumas dessas doações, ou o dinheiro inicial especialmente, e depois o dinheiro de aceleração, ele veio de indivíduos que tinham laços com o governo. E assim, essas empresas também desempenham funções governamentais. Tipo, o Google realmente esteve envolvido com o governo para ajudar a identificar comportamentos na internet, e o Facebook também. E não é surpresa que a conexão entre o Partido Democrata, que é tão predominante na Califórnia, e essas empresas sempre existiu. Essa sinergia sempre esteve presente, e esse relacionamento sempre existiu. E você sabe, eu não acho que as esposas sejam necessariamente pessoas más, mas acho que seus mundos são tão pequenos e elas realmente não têm ideia de quão pequenos esses mundos são até você, porque elas não conseguem se libertar disso. E elas sentem essa necessidade de contribuir para essas causas que estão dentro dessa esfera de influência muito pequena. E esse é o único teste de valor, tipo, eu sou valiosa ou não sou valiosa? Sim, e elas acham que estão fazendo a coisa certa. Estamos falando de pessoas como Priscilla Chan, Lauren Powell Jobs, Mackenzie Bezos. Quero dizer, elas estavam financiando, você sabe, causas de imigração que realmente estão permitindo e exacerbando a imigração ilegal, a chamada reforma da justiça criminal, que eu sei que também faz parte do seu passado. Eu era a pessoa da justiça criminal. Sim. Ok. Então isso foi meio no ritmo de tartaruga. Isso era meio seu foco. Quero dizer, você ajudou a financiar a campanha de George Gascon, certo? Quando ele estava concorrendo para... Bem, eu trabalhei com ele quando ele era promotor público de São Francisco. E, na verdade, ele era bom. Mas o que aconteceu durante a pandemia foi que todo esse outro segmento, que acho que muitas das esposas da máfia da tecnologia não percebem, é que elas foram usadas para preparar o terreno para o que foi chamado de reset, geralmente referido como o reset pelos Klaus Schwabs do Grande Reset. O Grande Reset. Sim, eles, quero dizer, falam abertamente sobre esse Grande Reset. Sim. Então acho que a máfia das esposas da tecnologia foi de muitas maneiras convocada e seu dinheiro especialmente foi convocado para preparar o terreno para o Grande Reset. Sim. Especificamente através de uma rede de conselheiros não governamentais, uma relação com Hollywood, uma relação com Davos e suas próprias empresas. Então, se você olhar quem está nesses conselhos, quem se reúne, como funciona a cultura da riqueza tecnológica, como a riqueza tecnológica do Vale do Silício nesse pequeno grupo de pessoas, responsáveis por uma enorme quantidade de dinheiro e uma enorme quantidade de atividade não governamental nos Estados Unidos, é um grupo realmente pequeno de pessoas. E é um grupo realmente pequeno de pessoas tomando essas decisões. Sim. E completamente cego a tudo o que está acontecendo e como o trabalho delas está sendo usado para possibilitar essas outras políticas, essas políticas do Grande Reset.
Agora, o que esse grupo de mulheres não percebe é que, na pressa, essas mulheres estão todas muito ocupadas. Sim, elas têm várias propriedades, muitos funcionários e problemas crônicos com a equipe. Seus filhos estão ocupados. Seus filhos muitas vezes têm alguns problemas de saúde também. Muitas delas têm problemas de relacionamento com seus maridos. E muitas delas mesmas estão medicadas com ISRS e antidepressivos porque é simplesmente esmagador. Sim. Então, é um caos. E essas mulheres encontram sentido no seu trabalho filantrópico. Sim. Elas se encontram como eu me encontraria. Meu valor estava no meu trabalho filantrópico. Eu realmente acreditava nisso. Eu realmente acreditava que estava dando às comunidades negras uma chance de sair da opressão. Eu realmente acreditava que estava ajudando as comunidades indígenas a sair da opressão. E agora, olhando para trás, vejo como todas essas doações estão se comportando. Sabe, porque minha versão de sucesso é ver aquelas comunidades realmente sendo elevadas. Sim, não apenas mais dinheiro sendo injetado nelas. Não apenas mais dinheiro. Não, os problemas da comunidade só pioraram. A criminalidade na comunidade aumentou. A saúde mental na comunidade nativa, na comunidade indígena, piorou. Eles dizem até, a comunidade indígena até diz, que os seus maiores apoiadores no Congresso foram os republicanos, mas ainda assim continuam a votar nos democratas. Sim, certo. Quer dizer, isso é como se todo o sistema estivesse quebrado. Todo o sistema só faz as coisas piorarem. E agora estamos lidando com a tal da grande reinicialização, que estamos percebendo ser uma péssima ideia. Sim, sim. E que muitos dos nossos problemas relacionados às mudanças climáticas, na verdade, são problemas de geoengenharia. Sim. Uau! No fim das contas, eles sempre seguem esse caminho. Eles dizem, mas mudança climática. E, na verdade, esse é o argumento crucial, como se fosse necessário nos deixar fazer isso por causa da mudança climática. Sim, justiça social e mudança climática. Sempre se resumem a essas duas coisas, e isso conquista as mulheres progressistas 100% das vezes. Conquista. Então, basicamente, como você está dizendo que isso funcionaria, você tem todas essas esposas do Vale do Silício que, com certeza, são realmente empáticas. Talvez elas realmente queiram ajudar as pessoas, mas também estão preocupadas com o prestígio e o que as outras pessoas pensam sobre elas serem boas pessoas. Sim, elas criam suas próprias fundações, mas também muitas pessoas vão até você e dizem, você pode financiar minha bolsa? Você pode financiar minha organização? Você pode fazer isso? E você olhou para as questões focadas na justiça criminal e disse, ou as questões focadas na justiça social. Sim, é assim que vou destinar meu dinheiro. E você está me dizendo que isso vai ajudar a levantar essas comunidades, então essas entidades progressistas viriam até você pedir dinheiro. Você daria dinheiro para elas. E você está dizendo que nenhum dos programas ou qualquer coisa que eles realmente implementaram teve um efeito positivo. Bem, eu acho que os programas em si funcionariam. Os escritórios seriam montados, pessoas seriam contratadas, todos receberiam títulos pomposos e as ONGs prosperariam. As comunidades prosperaram? Não. As comunidades não prosperaram por causa da ONG. A ONG prosperou. É igual aos sindicatos dos professores. É a mesma gangue. É uma quadrilha. E então você fica pensando. E a questão sobre as ONGs é que uma vez que elas estão em funcionamento, elas foram feitas para uma coisa só. Arrecadar mais dinheiro, contratar mais gente. Sim, certo? E assim o tecido social, tipo, as comunidades continuam em péssimas condições. Precisamos de mais dinheiro. Eles precisam que as comunidades permaneçam em condições ruins para arrecadar mais recursos. É isso, mas estamos tão perto. Só precisamos disso. Já vimos algum progresso e os conservadores estão destruindo os próprios conservadores. Eles são o inimigo, claro. E bem, os conservadores são o problema. Precisamos de mais do seu dinheiro. Ok, aqui está mais dinheiro. Claro. Então isso vira um ciclo vicioso e você pensa, meu Deus, eu criei um monstro. Sim. Quero dizer, dá para ver como você acaba preso nessa armadilha. Você fica preso nesse ciclo,
E aí pode se sentar com seu conselho e dizer: vamos mudar de rumo. Sim, isso não serve para a nossa causa. Agora vamos mudar a direção. E então os não vão até você e dizem: aquilo ali, eles mudaram de rumo. Precisamos de mais do seu dinheiro. E você fica tipo: estamos desmoronando. E você pensa: meu Deus, investi todo esse tempo e dinheiro para chegar aqui para essa comunidade. E é como se fosse uma máfia. Não faz ninguém melhorar. E aí, na verdade, exige a, sensacionalização da questão. Para arrecadar mais dinheiro. Para arrecadar ainda mais dinheiro. Sim, o último patrocinador do dia é a Preborn. Eles são uma rede de clínicas espalhadas pelo país que fazem um trabalho incrível, salvando a vida de bebês ainda não nascidos. Só no ano passado, a rede de clínicas da Preborn salvou 67,000 bebês do aborto. Eles oferecem recursos gratuitos, ultrassons grátis, e o custo de um ultrassom é $28. Então, se você puder doar apenas $28, pode estar salvando uma vida, porque quando uma mãe vê o bebê na tela do ultrassom, ela tem muito mais chance de escolher a vida para seu filho. Então, se puder doar $28, se puder doar $5,000, você estará salvando vidas. Acesse Preborn com Ali para fazer sua doação. É Preborn com Ali. Você disse que ainda está focado na política da Califórnia, certo? Ou ajudando a Califórnia, mas de um jeito bem diferente do que antes. Acredito totalmente que a ideologia woke surgiu em Hollywood, por meio da relação entre grandes empresas de tecnologia, Hollywood e Davos, todos trabalhando juntos. Sim, é como se fosse uma alquimia para criar o sensacionalismo em torno da ideologia woke. E bem, é isso. É o Vale do Silício, Hollywood e o Grande Reinício. Tudo está entrelaçado para criar conteúdo que domine as redes sociais, garantindo que o dinheiro flua de maneiras politicamente específicas. E então isso se espalhou pelo mundo porque é exportado. É exportado para o Reino Unido, para a Alemanha e para a Suécia. Sabe, a China está observando tudo isso e também está envolvida, porque eles pensam: há uma oportunidade de dominar Hollywood. Olá. Sim. Então, sabe, a China tem um papel nisso. E você precisa ter em mente ali que se você lembrar, de Davos, quando Klaus Schwab, fez Xi Jinping vir e dar tipo o grande discurso em Davos, e Xi Jinping sobe no palco e diz: agora estou assumindo o papel de liderança e paz global. Claro, isso aconteceu. Que ano foi mesmo? Acho que foi em 2016 ou 2017. Uau! Eu não sabia que isso tinha acontecido há tanto tempo. Sim. Ok. Então, quais são seus esforços? Como você está tentando mudar a Califórnia? Então, grande parte disso é sobre ajudar os progressistas a entenderem o quanto estão sendo profundamente usados, para minar suas próprias comunidades. Sim, eles estão minando suas comunidades, estão minando as próprias pessoas que querem ajudar, porque não conseguem ver a diferença entre uma causa realmente boa e boas ações, e esse caos político, Sim, e eu quero ajudar a trazer essa sanidade de volta porque a coisa triste é que quando você se envolve em caos político, você também se perde. Sim, você perde a capacidade de cuidar de si mesmo, perde a capacidade de cuidar da sua própria comunidade. Você perde a capacidade de eu acredito viver, sabe? De uma boa, de uma forma que conecta você a Deus. Sabe, seu relacionamento principal deve ser entre o indivíduo e Deus, certo? Eu acredito que isso vem até antes de eu acreditar que Jesus foi verdadeiramente um Salvador. Sim, e acredito que muitos progressistas têm relacionamentos fortes com Deus, mas há muito caos ali. Tem muita raiva e muita discórdia. Eu realmente acredito que se houver uma maneira de continuar fazendo o trabalho, seja por meio de campanhas de um livro, de podcasts, de mídia, de jornalismo, de conversas ou de eventos, se houver uma maneira de eu contribuir da forma certa, certo? Que não seja mais por meio da filantropia, mas realmente vivendo a vida que vivo e contribuindo para as comunidades de uma maneira que faça essas comunidades se sentirem empoderadas, seja com um recall, certo?
Se a comunidade de LA quer um recall, eles têm um recall, sim. Mas veja, não é qualquer pessoa que pode simplesmente aparecer e iniciar uma convocação. Você precisa de uma equipe política inteira, precisa de dinheiro. Então, se a comunidade quer uma convocação, eu acredito que meu papel, como alguém com recursos no estado da Califórnia, que quer ajudar essas comunidades, realmente ajudar essas comunidades a se autogovernarem, é garantir que elas possam convocar, sabe? Sim, vou investir meu esforço nisso. É uma forma completamente diferente de pensar sobre caridade, mas eu acho que é o caminho que, se todo mundo mudasse um pouco a forma como doa, sim, para pensar no que o povo quer, sim, em vez do que a ONG precisa, conseguiríamos resolver todos os problemas de uma maneira autêntica. Sim. Bom, estou esperançosa. Estou esperançosa com o trabalho que você está fazendo e eu sei da paixão, da energia que você sente, especialmente pelas mães que estão tentando encontrar soluções para seus filhos, que querem um mundo melhor para eles. Quero dizer, isso é tão emblemático de todo o movimento Maha. Mas isso tem muito a ver com muitas pessoas que estão ouvindo, independentemente do lado político que estejam. Então, estou torcendo por você. Sou muito agradecida e muito obrigada por dedicar seu tempo para conversar com a gente hoje. Obrigada, Ali.